você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente, para cultuar o Senhor com a gente nessa noite. Que você receba do Senhor algo especial, algo único e específico para a tua vida. Eu te convido a orar nesse momento, a agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de podermos estar cultuando e celebrando juntos. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor continua sendo um Deus bom, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas, porque o Senhor continua cuidando de todas as coisas, mesmo quando não vemos, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez, nesse momento, para juntos podermos louvar o Teu nome, para juntos podermos congregar, para juntos podermos ter comunhão, para juntos podermos ouvir da Tua palavra, Deus, e entregar a Ti louvor e adoração. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que se mova com liberdade, que quebrante os nossos corações, que fale conosco, que se mova na vida de cada um, que possa estar junto conosco nesse momento ou em outro, cultuando a Ti, que o Teu Espírito se manifeste, que o Teu Espírito se faça real, presente, e traga transformação, e traga renovo, e traga salvação, Pai, nesse tempo. É o que nós Te pedimos e Te pedimos, recebe o nosso louvor nessa noite, recebe a nossa adoração. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai, Te pedimos perdão pelos nossos erros, Te pedimos perdão por nem sempre Te colocar em primeiro lugar. Senhor, nos perdoa, Pai. Limpa o nosso coração, limpa nossas mãos, para que possamos entregar a Ti a adoração que o Senhor merece receber. Não o nosso melhor, mas aquilo que o Senhor deseja, independente do que seja, Pai, que nós estejamos dispostos a Te entregar aquilo que o Senhor espera receber de nós nesse momento. É o que nós Te pedimos, Te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós celebramos a Páscoa. E talvez você, assim como eu, tenha hoje, durante o dia inteiro, visto nas redes sociais postagens sobre isso, fotos, textos, vídeos, áudios, tenha recebido alguma coisa em algum grupo do WhatsApp, ou talvez desde a sexta-feira você tenha visto isso e talvez você não saiba o que é, talvez você não conheça. E se nessa noite você não sabe quem é Jesus, se você não conhece Jesus, se você não faz a mínima ideia do que todas essas pessoas postaram ao longo desses dias, eu queria te convidar a abrir em Colossenses 1. Se você conhece a Cristo, mas você está tão longe que você não lembra mais quem é Cristo, ou se nesse tempo, pela dificuldade, você tem olhado para outros lugares e tem ficado em dúvida, tem se perguntado em alguns momentos quem é Cristo, o que Cristo pode fazer, eu te convido a abrir Colossenses 1, a partir do versículo 15. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Se você tem se perguntado nesse tempo quem é Cristo, quem é Jesus, quem é o Yeshua que cantamos, esse é Cristo, revelado a nós como sacrifício perfeito, que nos dá a possibilidade da vida eterna de paz com Ele. Ele é o primeiro em tudo. Ele é o que fez todas as coisas. E é para Ele que nós existimos e por Ele que nós existimos. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que somos nós,
que vivemos e o adoramos ao redor do mundo. Esse é Cristo. E eu te convido nessa noite a se abrir para esse Cristo, para que esse Cristo possa transformar a tua vida, possa renovar a tua vida. Se você não o conhece, eu te convido a abrir o teu coração para esse Cristo, para que Ele traga mudança e salvação. Se você o conhece e tem estado longe, tão longe, que você nem consegue lembrar mais quem é esse Cristo, eu te convido a também abrir o teu coração nessa noite, nesse momento, e deixar que o Espírito se mova na tua vida, e deixar que o Espírito fale ao teu coração, porque Deus fala, porque Deus se move. Que nós possamos adorar Ele nessa noite, tendo a convicção de quem é Cristo, do Cristo que nós servimos e adoramos, não um Cristo que está morto, não um Cristo que não tem poder algum, mas um Cristo que sustenta o mundo com as suas mãos, um Cristo que morreu por nós, por mim e por você, e que hoje está vivo. O universo chora, o sol se apagou, ali está o Salvador, seu corpo lá na cruz.
está ali sentado no trono. O Senhor está aguardando e nós clamamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos a tua volta, nós desejamos viver a eternidade contigo, Cristo. Por isso nós clamamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. A graça e a paz, queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, de forma plena e abundante. Mais uma vez agradecemos por você abrir as portas da sua casa, do seu coração, para receber nessa noite daquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Gostaria de ler apenas Hebreus capítulo 9, no versículo 11 em diante, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, declarando que o nosso Cristo vive e Ele reina. E por isso nós ansiamos de forma tremenda quando cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você pode nesse instante, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você nesse instante. Pai, te louvamos nessa noite pelo poder do sangue de Cristo derramado sobre aqueles que abrem o seu coração. E cremos numa eterna redenção, conforme a tua palavra, que nos purifica, nos santifica, nos justifica. E onde nós temos acesso ao trono da graça, onde podemos chamar Abba Pai, onde podemos clamar Abba Pai, Papai. E cremos que esse caminho nos foi aberto uma única vez, para sempre, mediante ao sangue de Cristo Jesus. E por isso nós te damos louvor e glórias nessa noite. Fala nessa noite, Deus, com toda a liberdade ao nosso coração. Nos entregamos, Senhor, à soberania de Cristo e te pedimos, Deus, que o teu Espírito nessa noite, como todas as noites tem feito, fala a cada coração que te ouve. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dani. Boa noite. Na paz do Senhor Jesus. E eu queria compartilhar hoje uma palavra ao seu coração nessa noite. Hoje é conhecido o domingo de Páscoa, né? E nós celebramos e estamos nesse dia celebrando de uma forma um pouco diferente. Cada família, cada um na sua casa, né? E não só aqui, mas no mundo inteiro nós temos vivido uma realidade um pouco diferente nesses dias, né? Um pouco atípica nesses dias. E em todo mundo a situação que a gente tem vivido é um pouco semelhante a que aconteceu na primeira Páscoa, né? Na história da primeira Páscoa. Se você não conhece essa história, até para os que conhecem, essa história está registrada na Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. A gente não vai ler agora, depois você pode ler na sua casa, mas conta a história da primeira Páscoa. O povo de Israel, os hebreus, estavam cativos no Egito, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles eram cativos no Egito, e foi a história da libertação do povo de Israel do Egito. E nesse momento da libertação do povo de Israel do Egito se estabelece a primeira Páscoa, quando na noite em que a morte passaria por toda a terra, Deus estabelece um livramento para aqueles que criam em Deus. A primeira Páscoa, que está descrita lá em Êxodo 12, foi
uma ordem de Deus para que cada um ficasse na sua casa, matasse um cordeiro, e com o sangue do cordeiro cada família passaria nos umbrais da porta da sua casa, e a morte passaria pela terra do Egito naquela noite, e aqueles que tivessem o sangue do cordeiro, as famílias estariam em casa, né? E nessa noite, né, nesse tempo, nós estamos em nossas casas com nossas famílias, né? Matariam um cordeiro e comeriam da carne daquele cordeiro assado com pães sem fermento e ervas amargas. E naquela noite, quando a morte passasse, por causa do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, das casas daqueles que confiavam e criam em Deus, a morte não entraria, a morte não tocaria naquela família. Então, aquela foi a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa estabelecida. Está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12, e a palavra Páscoa significa a palavra Pessá, né? A Páscoa é passagem, é passar por cima, protegendo, é poupar. E aquela noite da primeira Páscoa foi um livramento. Foi a noite do livramento para aqueles que estavam debaixo do sangue, estavam cobertos pelo sangue daquele cordeiro, que tinha um significado, um simbolismo. E por que nós estamos falando disso, né? A partir daquele ano, o povo de Israel, mais adiante, né, estabelecido o povo de Israel, eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, e caminharam pelo deserto até a terra onde se estabeleceram, a terra prometida. Mas desde aquele ano, todos os anos, eles deveriam celebrar a Páscoa do Senhor. Eles fariam novamente aquilo, eles matariam um cordeiro, e eles se sentariam com as suas famílias, cada um em sua casa, e eles relembrariam todos os anos aquele dia do livramento, aquela Páscoa. E a partir de então começou-se a celebrar a Páscoa anualmente com o povo judeu. Anualmente eles celebravam a Páscoa. Anualmente os pais contavam aos filhos, gerações se passaram, décadas, séculos se passaram, e anualmente essa história era contada, que um dia, porque nós cremos na palavra de Deus e obedecemos e passamos o sangue do cordeiro em nossas casas, nós fomos livrados da escravidão, fomos livrados da morte. E essa história se repetia todo ano, e se repetiu ao longo dos séculos, até um dia, séculos mais tarde, um dia, Jesus de Nazaré se manifesta sobre a terra, um homem começa a se manifestar sobre a terra, e um dia, isso está escrito lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus, no início do seu ministério, ele vai até João Batista. João Batista foi o último dos profetas da antiga aliança. João estava batizando no Rio Jordão, o batismo do arrependimento, chamando ao arrependimento os homens daquela época, homens e mulheres. Ele foi o profeta que anunciou o caminho do Salvador da humanidade. Ele veio anunciando que o Messias, o Salvador, estava chegando. E um dia Jesus vai até João, que estava batizando, e João, isso está registrado em João 1,29, diz, quando vê Jesus se aproximando, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha para Jesus vindo para ser batizado por ele, e João fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes, eu conheço desde criança essa passagem, e algumas vezes eu pensei a respeito disso, né? E ultimamente eu pensando a respeito desse texto, fiquei imaginando quando nós, né, nossa época, nossa geração, no nosso tempo, ouvimos isso e precisamos de uma explicação tão grande para entender o que João quis dizer com aquele homem, que aquele homem era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Imagina aquela geração que vivia ali, aqueles que ouviam, conheciam essa história da Páscoa. Eram homens e mulheres, era um povo que aguardavam uma promessa. A promessa que um dia viria um Messias, um enviado de Deus. Um homem enviado de Deus para fazer pela humanidade aquilo que homem algum
seria capaz de fazer, e eles aguardavam um Redentor. Havia uma promessa de um Redentor dita por Deus desde o Gênesis, e esse povo aguardava essa promessa, e anualmente eles ouviam a história de um cordeiro que havia sido morto e do sangue que os libertou da morte. Anualmente eles celebravam isso, e eles estavam acostumados com essa ideia do cordeiro e do sangue que os libertara, e que anualmente eles também faziam sacrifícios. E quando João fala, esse é o cordeiro, João está apontando para algo maior. João está revelando ali que tudo aquilo que eles viveram durante séculos tinha um propósito, apontava para algo maior. João está apontando para a promessa do Messias, para a promessa da redenção, para a redenção da humanidade. Lá em 1 Coríntios 11 diz que Jesus é o nosso cordeiro. 1 Coríntios 11 diz assim, se você quiser acompanhar ali, 1 Coríntios 11, 25, 1 Coríntios 5, 7, Paulo diz que Jesus é o nosso cordeiro pascual. Paulo diz o que João falou, Paulo diz assim, esse é o cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus estabelece agora, o Cristo, uma Páscoa, a verdadeira Páscoa, a Páscoa real, a libertação através do seu sangue. 1 Coríntios 11, 23, do 23 ao 25, diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E ele tomou o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus, na ocasião da festa da Páscoa, ele se assenta e celebra a Páscoa com os seus discípulos. E naquela ocasião da Páscoa, ele dá um significado à Páscoa. Ele traz ele amplifica o significado da Páscoa. Na verdade, ele traz o real significado da Páscoa, dizendo que agora o sangue do Cordeiro de Deus eterno vai ser derramado por vocês. Alguns momentos depois, Jesus vai à cruz. Jesus morre durante a festa da Páscoa. E não foi uma coincidência. O Cordeiro de Deus, antes de sua morte, ele diz aos seus discípulos, aos seus seguidores, que ele estava estabelecendo agora uma nova aliança, um novo pacto, através do seu sangue, que eles agora celebrariam um sangue que os libertaria de fato e de uma vez por todas e eternamente da morte. Amém. E lá em Lucas 23, eu queria ler com você esse texto, Lucas 23, a partir do 44, diz assim, Lucas 23, 44, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Sabe quando isso aconteceu? Durante a festa da Páscoa, na sexta-feira. A verdadeira Páscoa estava ali se manifestando, o verdadeiro Cordeiro Pascual estava se manifestando, o sangue de Cristo estava sendo derramado, de uma vez por todas, por toda a humanidade. Jesus diz: está consumado, está feito. O que está feito nesse momento na cruz? O Verbo, o Deus, se fez carne, para, de uma vez por todas, e há uma expressão que nós temos ouvido e repetido nesses dias, resolver o problema do homem. O homem afastado de Deus, o homem morto em seus delitos e pecados, morto porque estava separado, longe de Deus e sem condições de resolver esse seu abismo de Deus. Deus se faz como homem e entrega a sua vida pagando preço pelo pecado do homem. Só que Páscoa não fala apenas de morte, né?
Jesus morre, o sangue de um homem justo é derramado, pagando o preço por toda a humanidade. Mas algo acontece, e a partir do versículo 1 do capítulo 24, o capítulo logo a seguir, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres que também seguiam a Jesus levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Era o terceiro dia após a morte de Jesus, era o domingo de manhã. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, pague o preço pelo pecado de toda a humanidade. Mas ele não permaneceu morto, ele não ficou morto como era o destino de toda a humanidade até então. E daqui para frente, se nada tivesse sido feito pelo homem, ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus ressuscitou. A Páscoa dos judeus, aquela história que está lá em Êxodo 12, fala da libertação da escravidão de um povo. A Páscoa de Jesus fala da libertação da escravidão, do pecado e da morte. Nós estávamos mortos, longe de Deus, separados de Deus. Essa é a Páscoa de Jesus que nós celebramos hoje. Por isso Páscoa não fala apenas de morte, Páscoa não é apenas a morte, Páscoa fala da vitória sobre a morte, fala da ressurreição, fala que a vida prevaleceu sobre a morte. Nós cantamos um cântico aqui que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Quando nós dizemos porque ele vive, porque ele está vivo, nós não celebramos a um Deus que está morto, pregado numa cruz. Nós celebramos a um Deus que está vivo. E por isso eu posso crer no amanhã. A mensagem da cruz e da ressurreição, a mensagem da Páscoa, fala de algo que vai além da morte. Fala de uma vida eterna que começa hoje. Essa é a mensagem da Páscoa. Assim como a vida se concretizou em Cristo, Cristo venceu a morte não pôde detê-lo. Essa realidade hoje já está sobre aqueles que creem no sacrifício de Jesus, e essa promessa se concretizará em nós por toda a eternidade. Tem um texto que está lá em 1 Coríntios 15, que havia sido anunciado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 25, aonde Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 54 e 55, ele diz que um dia, quando essa era, esse tempo terminar, e nós estivermos, encontrarmos com Cristo, algo vai ser declarado. Sabe o que é? A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão é aquilo que faz sofrer. Onde está, ó morte, o seu sofrimento? E essa verdade já é real hoje para aqueles que creem em Cristo Jesus. A Páscoa fala de morte e ressurreição, fala de vitória sobre a morte, para que aqueles que creem em Jesus possam experimentar a vida eterna, possam ter uma esperança de algo que vai além da morte. A morte que é o tormento para todos os homens. A morte que talvez nesses dias mais do que nunca, pelo menos para a minha geração, está assombrando as pessoas ao redor. Mas a morte que, independente desse tempo que estamos vivendo, assombra o homem sempre. A morte talvez seja a realidade que mais assombre o homem e a humanidade. Jesus venceu a morte. Para que nele
nós tenhamos uma esperança de uma vida eterna, de que a vida tem muito mais do que esses anos que vivemos aqui, de que existe uma esperança que vai além da morte. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Romanos, no capítulo 8, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? De que coisas a Bíblia está falando? Muito mais do que as coisas desse mundo que terminam na morte. Aí o texto diz assim, Paulo diz assim: é Deus quem... 33. Quem fará acusação alguma contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que creem em Cristo? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois foi Jesus que morreu. Mas não apenas isso. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Por isso, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Verso 37. Em todas essas coisas, boas ou mais, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é possível experimentar tamanha convicção? Como é possível ter a paz no coração e a certeza de que nem a morte é o fim, de que é aquilo que mais assombra a humanidade? Nós podemos cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mesmo que o amanhã signifique a morte, porque Jesus venceu a morte. E nele eu tenho uma esperança que vai além da morte. Eu tenho uma esperança de uma vida eterna que começa hoje. Como experimentar isso? Jesus disse lá em João 6: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. João 6,54. Os que ouviram isso nesse dia talvez não tenham compreendido. Jesus disse: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando de uma promessa que está além da morte. Jesus está dizendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus em Cristo, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Antes de se entregar na cruz, ainda, Jesus está dizendo, está convidando aqueles que o ouvem a desfrutar da sua vida, a receber da sua vida. Comer da sua carne, beber do seu sangue, era aceitar do seu sacrifício, aceitar o sacrifício que Ele fez, crer no sacrifício daquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós, que não tínhamos condições de vencer aquilo que nos aprisionava e nos atormentava, que é a morte, e o poder do pecado da morte que nos escravizava, pudéssemos ter vida e vida eterna. E a contar de hoje, Jesus nos convida a desfrutar da sua vida, a experimentar dele. Quando ele diz que nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue, ele está falando: experimente da minha vida, creia, se entregue, receba do meu amor. Hoje, cada um de nós estamos na nossa casa, né, nesse dia da Páscoa, e Jesus nos convida a comer do Cordeiro, que é Ele próprio, não mais um animal ou um pão e o vinho, como celebramos, relembrando até hoje o sacrifício de Cristo, mas comer, experimentar da sua vida, para que possamos ser de fato livrados da morte. Hoje nós somos convidados por Cristo, e você é convidado aí aonde você está, a experimentar de Cristo,
a crer no amor de Jesus por você e entregar a sua vida a Ele e dizer: eu creio, eu recebo o seu amor na minha vida, eu recebo o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. E isso é experimentar da vida de Jesus, e é experimentar da paz de Deus no nosso coração, que nos livra do tormento da morte. Só em Deus nós temos essa verdadeira e eterna esperança. Jesus disse, encerrando essa palavra, lá em João, no capítulo 14, versículo 6, é um texto muito conhecido. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A humanidade e o homem, de uma forma geral, busca sempre um caminho para solucionar a sua vida. Nós buscamos caminhos para tantas coisas, mas a humanidade busca um caminho a seguir, busca um caminho que traga solução para os maiores problemas da sua vida, e principalmente para o problema, para a questão da morte, para o assombro da morte, para o assombro do futuro, do que vai ser depois, do que será a eternidade. O homem busca verdades, o homem busca vida, e Jesus disse que o caminho, a verdade e a vida está nele. O caminho não é uma série de regras que uma religião propõe. A verdade não é um compêndio de coisas escritas simplesmente que nós seguimos. É uma pessoa. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que o caminho para o homem, a verdade para a nossa vida, não está naquilo que nós reunimos em vários dogmas, em vários preceitos. Está nele. O caminho para nós é uma pessoa, a verdade para nós é uma pessoa, a vida é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. E Ele está vivo hoje, assim como estava no dia em que falou isso, e Ele nos convida a vivermos com Ele, a recebermos a vida dEle e a podermos viver, experimentar dessa vida e andarmos com Ele, vivermos com Ele hoje e por toda a eternidade. Eu te convido hoje, se você já entregou a sua vida e seus caminhos e seu coração a Jesus, se Ele é Senhor da tua vida, a se alegrar nele, a se regozijar nisso, na alegria que você tem na vida eterna em Cristo Jesus. Mas se você está longe desse caminho, que não é um caminho escrito por uma religião, que é uma pessoa, mas é uma pessoa. Se você está longe desse caminho, se você está desacreditado dessa verdade, se você não consegue mais sentir essa vida dentro de você, Jesus te convida hoje a comer da sua carne e a beber do seu sangue, a experimentar da sua vida, a entregar a sua vida a Ele, deixar que a vida dEle se manifeste na sua vida. Amém? Amém. Nós te convidamos hoje a ter um outro sentido para a Páscoa, a receber da vida em Cristo Jesus e ter uma esperança que começa hoje e que perdura por toda a eternidade. Amém? Que o Senhor Jesus hoje toque o seu coração, que o Senhor Jesus hoje fale ao seu coração e você experimente da verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Maurício, eu queria que aonde você estiver agora, se você deseja isso, se você deseja experimentar da vida de Deus em Cristo Jesus, você fale com Ele, porque Ele não está aqui. Jesus não é propriedade de ninguém, de igreja, de religião alguma. Ele está aí onde você está. Aleluia. Se você hoje decidir clamar por Ele, aleluia, e falar mesmo do jeito que você sabe, falar com Ele, pedir a Ele: venha e entre na minha vida e faça morada no meu coração. E você render o teu coração e dizer: eu quero essa vida em Cristo Jesus, eu creio. Aí onde você está, independente se você está sozinho ou com alguém, você pode fazer isso
você pode crer que Jesus está com você e está falando com você. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso livramento, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele te convida a experimentar dessa vida hoje. Te louvamos, Deus. Aleluias. Aleluia. Jesus, Ele te convida não somente a andar com Ele, mas andar como Ele também andou. Se você pode, nesse instante, aí no lugar onde você está, coloque a mão sobre o teu coração e deixa Deus nessa noite restaurar em ti a alegria em servi-lo, a alegria em adorá-lo, a alegria de se assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Deixa o Senhor transformar tudo aquilo que precisa de transformação nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te bendizemos porque Tu és um Deus vivo e poderoso e te pedimos, Deus, transforma esse coração que nessa noite clama pela Tua presença, que clama pelo sangue do Cordeiro, que clama pela presença da vida abundante que Jesus pode dar. Te pedimos nessa noite, Pai, que a Tua boa obra que já começou nessa casa e nessa vida seja completa em Ti mesmo, Senhor. E em nome de Jesus, nós podemos celebrar a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, mas Criador desse também que está a Te ouvir nessa noite, para transformá-lo, para curá-lo, para salvá-lo, para trazer de volta a comunhão como filho. Nós exaltamos o Teu nome por isso, Deus, porque Tu és Senhor, Tu és Senhor. Te damos graças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que corações sejam transformados, Deus, pelo poder da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua vida nessa noite, e que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a tua casa, sejam tremendas sobre a tua vida, para restaurar e cuidar tudo aquilo que você nesses dias precisa. Eu declaro uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana onde os teus ouvidos e o teu coração estará sensível a ouvir a voz de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Por isso nós cantamos porque Ele vive. Eu quero cantar só esse refrão com você. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre o teu lar, desde agora e para todos sempre.
Eu posso ouvir um amém seu. Eu posso ver você digitando amém aí nas redes sociais. Eu deixo aqui um forte e grande abraço. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.